pessoal, hoje começamos o tema de condução elétrica, capítulo 4, né? E agora nós estamos interessados em analisar algumas das propriedades de materiais que conduzem a eletricidade, né? Alguns materiais têm essa propriedade, os condutores, semicondutores, né? Até agora a gente estava lidando com sistemas de cargas fixas, né? Sem movimento. Agora a gente vai lidar com essa situação e ver quais são as grandezas que representam o transporte de carga no material. Vai aparecer uma nova grandeza, que é a grandeza fundamental do material eletromagnético, que é a densidade de corrente. Né? Corrente elétrica é algo que vocês conhecem, né, no laboratório. Mas vocês sabem que as equações de Maxwell são equações diferenciais. Então a gente precisa de uma grandeza diferencial que represente essa corrente elétrica em cada ponto do material. Né? Corrente elétrica é algo que se mede externamente, macroscopicamente, né? Precisa saber coisas em cada ponto do material, ou seja, como é que é o transporte naquele ponto, né? Em que direção aponta o fluxo de cargas, e assim por diante. Como é que um conjunto de cargas no condutor reage à aplicação de um campo elétrico? São essas perguntas que a gente quer responder, né? Então, só para a gente rapidamente lembrar, deixa eu abrir aqui meu livro, certo? Capítulo 4, né? Os materiais em geral têm uma classificação assim mais ou menos básica, né? Em termos das bandas de energia, né? A gente não vai falar o que é banda de energia. Banda de energia é um assunto. Ou seja, o material pode ser representado, vamos falar em termos clássicos, né? Como as propriedades de transporte em termos da energia em função da velocidade, certo? Média dos portadores, né? Então, essas estruturas, classicamente, seriam bandas de energia nos materiais, né? A situação é a seguinte: você, quando tem um átomo isolado, você sabe muito bem, né? Põe átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Nós sabemos que, apesar de não termos estudado isso, mas a gente sabe que a mecânica quântica diz que os níveis de energia permitidos são níveis discretos, né? Isso é uma coisa bem fundamental, né? Essa é a grande descoberta da mecânica quântica, né? Que as energias não são quaisquer, né? Tem que obedecer certas regras, tá certo? E os níveis de energia permissíveis para o elétron ou os elétrons de um átomo são discretos, certo? Mas quando você forma um sólido, né? Você traz... Isso aqui, na verdade, é um íon, tá certo? Uma nuvem eletrônica em torno que assume esse nível de energia. Quando você traz mais de um átomo e começa a formar um sólido, né? Isso aqui é só o íon, por exemplo, positivo, e os elétrons estão em torno. Esses átomos se juntam, então, isoladamente, cada átomo tem seu nível de energia, certo? Mas quando você junta os átomos, o novo sistema que tem que ser resolvido é um sistema de dois átomos agora, e os elétrons associados aos dois átomos. A situação se torna mais complicada, certo? Então, esses níveis de energia... Então, você calcula o nível de energia do sistema de dois átomos agora, que você começa a observar a criação de novos subníveis de energia, certo? Começa a aparecer, certo? Ok? Então imagine a situação à medida que você começa a juntar mais átomos e formar um sólido, né? O que vai acontecer? Então você começa a juntar muitos átomos, se aproximar, né? Essa distância aqui é da ordem de alguns angstroms, né? 2 a 3 angstroms. Um angstrom é 10 a menos 10 metros, né? Essa é a separação típica num sólido, né? É o átomo de Bohr, né? Digamos, o raio de um átomo mais ou menos meio angstrom, né? Digamos assim, certo? Só para dar uma ideia das grandezas envolvidas, né? Então, 3 angstroms de aproximação que você tem de átomos no sólido. Então, à medida que você faz isso, os níveis de energia do sistema começam a se tornar agora muitos níveis de energia, certo? Assim por diante. Então, os elétrons podem assumir quase uma variação contínua de energia, porque você tem muitos átomos, você não tem mais um átomo isolado. Então, você forma o que a gente chama de bandas de energia. Tá? Então, ou seja, quando você tem materiais em que os elétrons podem livremente se soltar dos átomos e ficar migrando no sólido,
eles podem ter energia dentro de faixas de energia, não níveis discretos mais, certo? Então, para reconhecer se o material ele conduz ou não conduz, certo? O que você olha é para o diagrama de banda de energia do sólido. Certo? Então, os elétrons que têm energia mais alta, eles têm mais energia, pode se mexer, certo? Pode ter energia cinética, digamos assim. Né? Os que têm menos energia são aqueles que estão mais presos aos átomos. Né? Então, existe uma banda, de forma bem simples, uma banda, né, chamada banda de valência, ou seja, as energias abaixo de um limiar, chamado de EV, certo? Elétrons com energia abaixo desse valor limiar EV estão mais ou menos presos. Né? E existem, observe que quando você tinha níveis discretos, né, existem aqui faixas proibidas, certo? Níveis discretos, e aqui nesse gap, se você olhar isso aqui como sendo energia, né, nessa faixa de energia aqui não existe possibilidade de existir elétron com essa energia. Né? Quando você forma banda, você junta muitos níveis e forma bandas, certo? Uma banda aqui, daí você forma também separações entre bandas, certo? Então, isso aqui é uma faixa de vários níveis muito próximos, aqui é outra faixa. Existe uma faixa de regiões, uma faixa de energia em que o elétron não pode ter essas energias. Então existe um gap, tá certo? Um espaçamento, né, entre o topo dessa banda, que é a banda de energia em que ela está mais presa, e o fundo da banda, que a gente chama de banda de condução. Ou seja, é plausível, né, que se os elétrons tiverem energia acima de um certo nível, estão mais soltos, certo? Então, daqui para cima você tem elétrons mais ou menos transitando no material. Né? E tem essa faixa para ser vencida, certo? Né? Então, tem essa energia aqui, que é um ΔE, ou se chama um EG, né? Você deve ter visto isso, ou estão vendo isso em semicondutores, né? Então, nessa faixa de energia aqui para cima, os elétrons estão soltos, eles são responsáveis pelo transporte de carga no condutor, e os que estão aqui estão mais ou menos em torno dos átomos, não saem de perto, certo? E para você passar daqui para cá, você tem que ter uma certa energia adicional. Essa energia pode ser cedida por um campo externo, né? Ou pode ser cedida por um fóton que chega no átomo e faz com que o elétron saia daqui e venha aqui para cima, certo? Então o material absorve fótons, né? É assim que os detetores são fabricados. Materiais que absorvem fótons e transformam em corrente elétrica, certo? Você detecta a luz, por exemplo. Né? Então, o segredo para saber se o material é um bom isolante, bom condutor, é saber essa separação, se ela é grande ou pequena, e se essa separação é comparável à energia térmica, que é mais ou menos da ordem de kBT, certo? Kb é a constante de Boltzmann, né? 6,02 vezes 10 a menos 34 joules segundo, né? Então, se isso aqui, se a energia for da ordem da energia térmica, facilmente, só por processos térmicos, os elétrons eles vão entrar na banda de condução e você começa a conduzir. Né? Se isso for muito grande, né, então você começa a ter um bom isolante. Certo? Então, se a EG é muito maior do que kBT, que é energia térmica, então é difícil você tirar elétron aqui para voltar para lá. Certo? Você tem aí um bom isolante, né? Em condutores, na realidade, existem... Isso é mais complicado do que isso. São diagramas mais complicados e não vai entrar em detalhes. Mas, em condutores, a banda de condução e a banda de valência, elas estão ocupando a mesma região, certo? Você tem aqui banda de valência, tem o topo dela em EV, né? E a de condução, o fundo dela está dentro da banda de valência, né? Ou seja, os elétrons que estão com essa energia mais acima, elétrons que estão com energia bem acima, aqui perto da banda de valência, já são elétrons de condução, certo? Então, materiais com essa característica são chamados condutores, né? De forma bem simples, né? Materiais em que essa energia, essa separação é pequena, tá? Ou seja, quando um fóton é suficiente para fazer com que o elétron saia da banda de valência e vá para a banda de condução, você tem aí um semicondutor, né? São materiais muito atrativos porque você pode alterar, certo, artificialmente as propriedades do semicondutor de forma a criar níveis de energia aqui dentro, certo? Adicionais.
Você artificialmente faz isso. Então você faz com que você tenha regiões ocupadas por elétrons, né? E você tem aí a possibilidade de aumentar a condutividade, aumentar a propriedade de transporte do material. Certo? Então os semicondutores teriam essa energia maior um pouco, não muito maior, tá certo? Do que KBT. Né? E você pode artificialmente modificar a estrutura do material de forma a ele conduzir. Tá? Então o semicondutor tem esse benefício. Você pode, com o semicondutor, ter um bom isolante, ou um bom condutor, ou um resistor. Você pode fazer o que você quiser. Certo? Um bom de elétrico, né? Pode fazer capacitor, pode fazer um bom condutor, um bom resistor e assim por diante. Né? Então você pode fazer isso, e são esses os processos utilizados na fabricação de circuitos integrados. Você dopa, tá certo, material em pontos diferentes, cada areazinha tem uma propriedade diferente elétrica, pode se comportar como um dispositivo, como um bom contato, ou então como um bom isolante, assim por diante. Né? Certo? Então aqui você tem o semicondutor, né? E o isolante seria com essa separação aqui, é muito grande, essa separação é G, né? O isolante, quando essa separação se torna muito grande, como eu falei agora há pouco, você tem o isolante. Então, as coisas que a gente vai falar aqui, tanto servem para condutores como para semicondutores, mais ou menos. Certo? O semicondutor tem uma particularidade, diferente do condutor. Como são poucos elétrons que migram da banda de valência para a banda de condução, existe um tipo de transporte no condutor, que são o transporte dos elétrons livres, são os que foram para a banda de valência, né? Então, esses elétrons se movem no material, certo? Mas tem o transporte de elétrons de valência. Então, você quando tem um elétron que sai daqui para cá, certo? Você forma aqui uma lacuna, né? Então, se você tem aqui um átomo, certo? E aqui outro átomo, né? E, por exemplo, o elétron de valência ele pode sair daqui e vir para cá, certo? Porque aqui tem uma lacuna disponível, né? Então, existe um outro tipo de transporte que é elétrons de valência se movendo no material, ocupando as lacunas de vizinhos. Esse processo tem um grau de dificuldade diferente desse processo aqui. Nesse aqui o elétron tem mais energia, é mais livre, certo? Aqui o elétron tem mais viscosidade, digamos assim, é mais difícil de se mexer, certo? Então ele vai transitando no material, ocupando lacunas de vizinhos, certo? Ou, equivalentemente, a lacuna se move no sentido oposto. Né? Por isso que você, num semicondutor, é conveniente representar duas coisas, né, para separar. Elétrons são aqueles que estão livres. Né? Lacunas são os equivalentes dos elétrons mais presos, certo? Que estão na banda de valência. Né? Então, você tem transporte de duas coisas, cada um com suas propriedades de transporte diferentes uns dos outros. Né? Ok? Então, mas, em geral, as coisas que a gente vai falar aqui, certo? As grandezas que a gente vai descrever são grandezas que tanto descrevem o movimento de lacunas no semicondutor de elétrons ou só de elétrons no condutor. Tá? Então, é mais ou menos a aplicabilidade do que a gente vai falar aqui é mais geral. Né? Muito bem. O primeiro conceito que surge, né, no que está interessado então em transporte de carga corrente elétrica. Né? Algo que vocês lidam no laboratório, né, vocês sabem o que é. Certo? E o conceito é simples, você tem um tubo de material, um material qualquer, que tem uma seção transversal S. Né? E se você mede aí a quantidade de carga que atravessa a seção transversal do material, chamada de ΔQ, num determinado intervalo de tempo ΔT, e mede essa razão, você tem um fluxo de carga, certo? Ou o que a gente chama de corrente elétrica. Né? A gente vai usar I maiúsculo por enquanto, certo? A gente está lidando com correntes estacionárias, a gente vai definir isso melhor depois, o que quer dizer corrente estacionária, certo? Mas essa razão no limite em que esse tempo vai para zero é a corrente instantânea, certo? Né? Ou seja, a diferencial de Q em relação à diferencial de T. Né? Conceito simples, né? Macroscópico. A gente não está nem se importando em que direção cada portador está se mexendo aqui, certo? No espaço. Né? Bom, corrente elétrica é o primeiro conceito que surge, medida em que unidade? Coulomb por segundo, né? Que define aí a unidade de ampere. Né?
certo? Então, no sistema SI, corrente elétrica é medida em ampere. Ok? Bom, corrente elétrica é importante, mas não serve para as equações de diferença de Maxwell. Certo? Corrente elétrica é um efeito integral, é um efeito coletivo do fluxo de várias cargas que se movem em direções diferentes do material, certo? Através de uma área. É um efeito integral. Eu não sei em cada ponto, por exemplo, com a informação da corrente num tubo, que é o mestre-circuito, o que acontece em cada ponto do material. Certo? Ele precisa saber disso para jogar na equação de Maxwell. A equação de Maxwell é em cada ponto. Em cada ponto do campo tem esse comportamento. Né? Como é que é o transporte nesse ponto? A gente não sabe com a corrente elétrica. Precisa chegar nesse ponto. Certo? Então, vamos derivar isso. Né? Vamos falar sobre, então, densidade de corrente. E para a gente poder introduzir esse conceito, vamos admitir uma hipótese exagerada. Todos os portadores se movem com a mesma velocidade, né, no material. Então, todos os portadores. Vou falar de condutores apenas, certo? Depois a gente vê o que aconteceria no semicondutor com lacunas também envolvidas. Mas, digamos que tem um material que tem elétrons livres, né? Cada elétron tem uma carga Q que é negativa, vamos chamar de Q a carga. Isso pode ser para, por exemplo, um gás ionizado, né? Íons pesados e elétrons leves, se movendo sob a ação de um campo, por exemplo. Né? Então, isso também, esse raciocínio serve para esse tipo de coisa também. Certo? Mas vamos admitir que todos os portadores têm o mesmo sinal de carga, a mesma carga Q, certo? Todos têm a mesma velocidade U, certo? E a densidade de portadores no material, ou seja, cargas livres, é N. Certo? N é medida em que unidade? Número de portadores por unidade de volume. É inverso de metro cúbico. Né? Carga é a carga de cada portador. Se for elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 cúbicos. Né? E a velocidade é em metro por segundo. O sistema é seguinte. Certo? Então, quer dizer o seguinte, nesse material fictício, todos os portadores se movem, né, na mesma direção do espaço. Bom, o que eu quero fazer é o seguinte, vamos tentar pegar um pedaço desse material e determinar essa grandeza aqui, a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal desse material. Vamos pegar aí um pedaço de material em que eu alinhe, tá certo? Vou olhar aqui de frente para a gente poder entender, né? Aqui tem um paralelogramo, certo? Com um dos lados, né, desenhado num ângulo que é paralelo à direção da velocidade dos portadores. Né? E eu pego normal essa interface uma área, certo? Que vai ser a área atravessada. Essa área tem uma normal, certo? Chamar de N, eu acho. Essa área tem uma normal chamada de N por enquanto, né? Então, olhando de frente para o quadro, certo? Essa área, né? E esse comprimento aqui é um comprimento tal que é o comprimento que dá o tempo de trânsito de um portador que entrou aqui e sai do outro lado, certo? Se o tempo que isso ocorre é dt, vou chamar de ΔT, então esse tempo aqui seria o ΔT. Se você tem um portador entrando do lado de cá com velocidade U, ele sai do outro lado no tempo ΔT, então esse comprimento que ele percorreu foi o ΔT, certo? Que figura é essa? Bom, isso uma figura sólido, né? Deixa eu tentar desenhar em 3 dimensões, certo? Na realidade, é melhor pegar aqui a figurinha, certo? É mais fácil, né? Vou pegar a figura direto de lá, porque na internet é mais fácil. Ou não tem? Eu não entrei, eu acho. Não sabe, não consigo ver nada. Bom, então vamos fazer a figurinha.
figura boba, mas não erro muito. Todas as coisas nessa figura. Estou conectado. Já foi, né? Parece que tá, mas não está, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é pesado. Bom, o sistema quer que eu desenhe, tá vendo? Então vamos desenhar. Vamos fazer isso. Então veja bem, então você tem aí essa situação. Eu vou fazer aqui 3D, né? Talvez aqui, deixa eu ver. Mostrando agora de forma mais... Pra vocês entenderem mais ou menos o que a gente quer fazer, né? Então nós temos essa figura geométrica, esse sólido, né? A gente quer calcular quanta carga passa nessa seção transversal. É isso que a gente quer fazer. A gente alinhou direitinho, de forma que uma das arestas seja paralela à direção de U, né? E aqui está a área atravessada, né? Que é essa aqui. E a normal, essa área aqui é delta maiúsculo S, né? Então o vetor da área diferencial aqui seria delta S vetor, né? Dá para ver aí? Dá, né? Certo? Então lembrando, né? Isso aqui tem um comprimento total que eu chamei de U delta T. Como eu sei a densidade de portadores, eu sei a densidade de carga, né? Certo? A densidade de carga, como cada carga é Q, a densidade de carga chamada de ρ é quem? Densidade de portadores vezes a carga de cada um, certo? Então, a quantidade de carga, se essa densidade é a quantidade de carga, né, que sai desse volume no tempo ΔT, né, é uma quantidade ΔQ que atravessa a área, né? No tempo ΔT todo mundo sai, certo? Então, isso aqui vai dar densidade vezes o volume, certo? Chamar um volume aí de ΔV, ok? Então, se eu quiser calcular a corrente que passa, né, imagine o seguinte, né? Isso é um pedacinho diferencial de um material macroscópico, certo? Ok? Então, isso aqui está um material, certo? Isso aqui é um materialzão macroscópico. Eu peguei aqui o nosso paralelogramozinho pequenininho, certo? Estou calculando o fluxo aqui, né? Então aqui vai dar uma corrente que passa aqui nessa área, não importa a direção, certo? Como ela está passando, né? Delta I, depois eu posso somar todo mundo e calcular a corrente que atravessa essa seção transversal, certo? Então a corrente aqui é I. Essa corrente aqui eu vou chamar de DI, certo? Então tem três letras envolvidas: D de dado, delta minúsculo e delta maiúsculo, certo? São três diferenciais distintos, né? Então, na verdade, não, está correto, é isso mesmo. Então, quem é essa corrente DI que passa nesse pedacinho aqui? Bom, a corrente DI vai ser a razão ΔQ dt, né? dt é o tempo, certo? A quantidade de carga que passou é ΔQ. E o tempo que isso levou foi dt. Foi dt que eu fiz, né? Chamei de ΔT. Bom, ΔT, né? Pode ser. ΔT, não tem nenhum problema não. Certo? Então a corrente foi ΔQ, ΔT, certo? Bom, então colocando aqui vai dar o quanto? Vai dar N, I, NQ, né? ΔV, ΔT, certo? Muito bem, a pergunta é: quem é esse volume, né? Bom, esse volume é essa área aqui vezes essa altura aqui, certo?
Para não ficar usando letras de mais letras, eu vou chamar isso aqui de W, ou seja, letras para diferenciais, né? Chama isso aqui de W, certo? Então isso aqui é o volume, vai ser essa base, né? Essa base aqui vezes a altura. Bom, essa base tem essa altura envolvida, né? H. E tem esse... Para calcular o paralelogramo, basta você projetar, tá certo? Vou chamar de L maiúsculo, né? Então vai ser a área desse paralelogramo é H vezes L, certo? E o volume, então, ΔV vai ser H, W, L. Ok? Bom, mas quem é L, né? Bom, se isso aqui é um ângulo θ, certo? L vai ser esse comprimento que é o dt, o ΔT, cosseno θ. Então, ΔV vai ser HW, o ΔT, cosseno de θ. Certo? Uma dúvida aí? Certo? Bom, HW simplesmente quem é? É a área, né? Essa área aqui, certo? Isso é um retângulo, né? HW é a área que chamou de ΔS, ok? Então tem aí o volume, né? O volume é esse ΔS, o ΔT cosseno θ. Só botando aqui embaixo. ΔV é igual a ΔS, o ΔT, cosseno θ. E você tem, então, joga aqui em cima, né? Você tem a corrente, o pedaço de corrente que passa lá, que é N, que ΔT cancela, certo? O ΔS, cosseno de θ. Certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos botar aqui de volta o paralelograma, agora olhando de lado, certo? Novamente, né? Pedaço da área. Aqui está o ângulo θ, certo? Aqui está o vetor, ou seja, a orientação do vetor área diferencial ΔS. E aqui está o vetor U, o vetor velocidade, certo? E aqui está o ângulo θ. Ora, o que é isso aqui? Produto escalar de U com o vetor ΔS. Né? Então a corrente que passa nessa área, né, que é um valor escalar, né, que a gente não está se importando, como sabe quando a gente determina DI, não importa por onde está indo a direção dos portadores, certo? Importa que dá DI o resultado. Então DI vai dar densidade de carga, que é NQ, produto escalar do vetor velocidade com o vetor área ΔS. Esse é o resultado obtido, certo? Para o fluxo que passa num pedacinho de área definida pelo vetor área diferencial ΔS. Né? Se todos os portadores estão com a mesma velocidade, mesmo vetor velocidade U. Certo? Faz sentido esse resultado, né? Por exemplo, né? Se eu tenho... Isso aqui é a minha área... Vamos fazer assim, né? Esqueça esse paralelogramo agora, né? Bom, eu quero saber, qual é a carga que atravessa essa áreazinha, olhando de frente, né? Essa áreazinha aqui, cujo vetor é ΔS, né? Ora, se os portadores estivessem se movendo assim, não passa nenhuma carga, certo? Nessa área, né? Por escalada a zero, né? Se estiverem passando assim, por escalada máxima, certo? Então a corrente que flui, né? Com um sinal de Q, digamos assim, certo? Se Q for negativo, a corrente está indo num sentido e os portadores se movem no outro sentido. Né? Então, uma carga negativa, certo? Se movendo para cá, me dá uma corrente positiva para cá. Né? Sentido oposto. Né? Sentido de menos de QU. Certo? Né? E se eu tiver uma carga negativa indo para lá, eu tenho a corrente indo para cá. Né? Máxima, certo? Ok? Bom, mas só que essa representação não é realista, né? O que acontece no material? O material tem um sólido, né? Tem átomos fixados mais ou menos, né? Vibrando, certo? Vibrando, imagine, né? Energia térmica, eles estão vibrando o tempo todo. Os elétrons sofrem a interação, né? São atraídos para cá, depois atraídos para cá, então sofrem, se você quiser, né? Colisões, certo? Eles são constantemente desviados, certo? São puxados para cá, depois puxados para lá, constantemente, certo? E além do mais, esses átomos estão vibrando, né? Então tem vários efeitos que podem ser observados, né? Mas
de uma forma super simples, os elétrons estão fazendo constantemente esse tipo de coisa aqui, ó. Certo? Então, os elétrons no material não têm, ou os portadores de carga num gás ionizado não têm todos a mesma velocidade U. Certo? Então, o que ele pode fazer é simplificar um pouquinho, tornar mais realista essa análise. Ou seja, você tem aí M grupos de portadores. Vamos enumerar, né? Você tem vários grupos, né? Chamar de M, né? Portadores. Né? Uma variável K que vai de 1 até M para enumerar os grupos. 1, 2, M. Né? No késimo grupo, o que nós temos em comum? No késimo grupo, grupo K. A carga, ainda todos têm a mesma carga. Certo? Então, todos os grupos são de portadores idênticos. Né? Carga Q. Só que num grupo K, a velocidade é o K. Certo? E a densidade é NK. Então, tem grupos de portadores semelhantes. Qual é a semelhança deles? Mesma velocidade, num grupo, né? E mesma densidade. Certo? Então, essa é a semelhança deles. Você pode ter um elétron por grupo, certo? Por exemplo, né? Você vai ter essa situação. A densidade total de portadores no material seria, portadores livres, né? Soma K igual a 1 até N e NK. Certo? Aí você tem a densidade total. Você pegou todos os grupos e juntou numa densidade N. Né? Então a pergunta é qual vai ser o efeito agora, qual é a corrente que passa num elemento diferencial, levando em conta todos os grupos. Bom, para o késimo grupo, a contribuição de corrente que ele dá, o fluxo de carga do késimo grupo, é um DIK, só mudar as letras, né? DIK igual a quem? Densidade de carga, densidade do késimo grupo, NK vezes Q, velocidade do késimo grupo, o K, produto escalar com ΔS. Certo? Então, ou seja, essa é a carga que o késimo grupo contribui, que atravessa na área ΔS. A carga total que atravessa, certo? É a soma das cargas, né? No mesmo instante de tempo, ou seja, a corrente total que atravessa vai ser DI igual a soma K igual a 1 até M, né? M de Maria, certo? M em grupos de DIK, que vai ser NK, botar o Q aqui fora, certo? O K. E isso aqui fica... Deixa eu apagar isso aqui. Coloca dessa forma. DI, né, a corrente total vai ser que esse termo depende de K, escalar, certo? Sai do somatório, ΔS. Certo? Então, isso aqui é uma combinação de fatores, né, de diferentes grupos. Eu levo em conta todo mundo. A pergunta é o que isso aqui representa, certo? Só para dar uma ideia, né? O que é isso aqui? É um vetor, né? Dá o que isso aqui? Como é que eu posso relacionar isso com coisas que começam no laboratório, certo? Ora, a gente pode introduzir um conceito de velocidade média, certo? Portadores, né? Bom, eu poderia calcular a velocidade média como uma média ponderada, né? Eu vejo quanto cada grupo contribui de portadores e faço uma média ponderada das velocidades. Então, essa velocidade média seria algo assim, somatório do peso, certo? De cada grupo, que é quanto? NK sobre N, sobre a densidade total, vezes a velocidade do késimo portador. Essa seria a minha velocidade média, certo? Faça uma média ponderada simples, para poder ter uma coisa que represente macroscopicamente o efeito. Certo? Ora, mas quer dizer o quê, né? Esse N não depende da soma, você N vezes velocidade média, que eu chamei de V, certo? Igual a soma de K igual a 1 até M de NK. Isso aqui é o K, viu, pessoal? Isso aqui não é VK, não.
carro, certo? Que é exatamente o que a gente está querendo saber, o que quer dizer isso, né? Isso é o que? A densidade de portadores total, que é algo que a gente pode descobrir em laboratório, e a velocidade média dos portadores, né? Que pode ser obtida por mecânica estatística, né? Você sabe, numa temperatura T, qual é a velocidade média de portadores do material, né? Então você tem aí exatamente o que a gente precisa saber, né? Isso aqui N, densidade de portadores, velocidade média. Então agora a gente tem um parâmetro que não depende muito dos detalhes, desses detalhes do movimento browniano, certo? Porque senão é muito complicado de escrever o problema. A gente pega uma velocidade média aí, certo? Vê a densidade de portadores livres. Por exemplo, né? No sólido, cada átomo solta um elétron, né? Você sabe a separação média entre átomos, você sabe a densidade de carga livre, mais ou menos, certo? Independentemente de como ela se mexe no material. Então você tem aí agora uma representação mais realista da situação. Ou seja, a corrente que passa numa área de... Na verdade, eu devia ter utilizado a letra certa, viu, pessoal? Delta I era para ter sido delta I e não DI, certo? Porque delta está associado a um pedaço de área delta S, né? Então isso quer dizer, delta I vai ser quem, né? Q vezes isso, ou seja, NQ, né? V escalar delta S. Aqui ele quer dizer o seguinte: o pedaço de corrente que passa numa área delta S é delta maiúsculo I, né? Então, nas notas de aula tem umas letras que estão erradas, ele vai ter que corrigir isso, certo? Mas lembre-se, o que a gente quer calcular no fundo é diferencial associado a diferencial de área, né? Pedaço de corrente que passou naquela área delta maiúsculo, certo? S. Ok? Bom, essa grandeza aqui, o que ela tem de interessante, né? Em cada ponto do material, ela é proporcional à densidade de portadores. A carga é uma coisa que é fixa, mais ou menos, né? Por portadores idênticos. E é proporcional à velocidade média no ponto, certo? E tem uma unidade que é o quê? Ampere por área, metro quadrado, porque isso aqui não é ampere, certo? Então, isso é um tipo de densidade de fluxo, certo? Densidade de fluxo, tipo densidade de fluxo elétrico que a gente falou lá na eletrostática. Isso aqui a gente chama do vetor densidade de corrente. Certo? Tem uma expressão, né? Densidade de corrente no material, né? Todos os materiais têm a mesma carga Q, é simplesmente um vetor que é colinear com o vetor velocidade média em cada ponto do material, certo? Sentido definido pelo sinal de Q. Se fossem íons positivos se mexendo, tá certo? J seria no mesmo sentido de V, velocidade média. Se for lacunas, que seriam cargas fictícias positivas, também seria no mesmo sentido de V, certo? Se for elétrons, o J no sentido oposto à velocidade do elétron, né? Elétron para cá, quer dizer densidade de corrente para cá, certo? Mas o que é importante? Isso é uma grandeza pontual. Em cada ponto do espaço, do material, você sabe a propriedade local, né, de portadores, certo? E com a densidade de corrente, né, densidade, né? Lembrando, isso aqui é densidade de corrente, mas é medida em ampere por metro quadrado, né? A gente fala densidade de corrente para não falar densidade de fluxo, né, de corrente. Quando a gente fala fluxo, vem área na nossa mente, certo? Densidade de fluxo é por unidade de área, certo? Vetor de densidade de fluxo. Porque fluxo é o quê? É produto escalar do vetor, o vetor área diferencial. Isso dá fluxo, certo? Então, corrente é fluxo de carga. Então, DI, né, é J, agora botando em termos diferenciais, JDS, certo? Então, você quer calcular, sabendo a densidade de corrente, qual é o fluxo numa área macroscópica do material, certo? Quem é a corrente total? Você soma, né, as correntezinhas em cada área, certo? Se o elemento de área é ds, né, e se J aponta aqui no sentido qualquer J, né, a contribuição dessa área dá isso aqui, e a área macroscópica S vai dar uma corrente total, que é quanto? Integral de superfície de J escalar ds. Certo?
Ok? Então essa é a grandeza, que é a grande diferencial que está procurando, é a densidade de corrente. A grandeza ponto a ponto, certo? E isso aqui é macroscópico, isso é a grandeza integral, integral de algo que é função de densidade, que é ponto a ponto. Tá? Ok. Vamos ver essa situação aqui. Suponha que você tem um campo no material e esses portadores de carga estejam sob a ação de um campo elétrico, né? O primeiro efeito que a gente vai observar é esse, né? O que acontece. Agora a gente está levando em conta movimento, certo? Agora lembrando, né? A realidade é essa. Os portadores fazem esse tipo de coisa aqui, eles colidem, certo? Né? Tipicamente, existe um tempo típico médio, né, de colisão, chamado de tau C. Né? O tempo entre colisões é mais ou menos um determinado valor, que depende de vários fatores, depende da temperatura, depende de outras coisas. Certo? Tem aí, né, depende de como está a agitação, quão rápido isso está ocorrendo. Certo? Bom, a pergunta é a seguinte: suponha que você tem um material deixado sozinho, certo? Sem estímulo nenhum, né? Um condutor, né? Materiais que conduz, um material que conduz. Né? E internamente o que a gente veria seria, se pegasse uma lupa e fosse ver lá dentro, você tem esse movimento browniano. Certo? Então a pergunta é: a velocidade média de portadores, vetor velocidade média, seria quanto então nesse caso? É de se esperar que seria quanto a velocidade média? Zero. Né? A soma vetorial da velocidade não pega um volumezinho, soma tudinho, divide pelo volume, tá certo? Tira uma média aí, né? Dá zero. O vetor velocidade dá zero. Né? Bom, tudo bem. Suponha que por alguma razão eu consiga iniciar o material num estado em que a velocidade média não seja zero. Certo? Então, em t igual a zero, de alguma forma eu consiga, por um processo externo, fazer com que a velocidade média seja v. Certo? Eu solto o sistema, bom, a velocidade inicial dos portadores média é v. Certo? O que acontece depois de algum tempo? Essa velocidade média tende aqui valor. Está todo mundo correlacionado, né? Na média tem uma velocidade v, mas depois de algum tempo, sem estímulo externo? Sem estímulo externo. Não, eu estimulei, deixei na velocidade v e soltei. Deixei sozinho. Certo? Até zerar. Certo? Então, depois de algum tempo, a velocidade cai, volta ao estado natural, que é o estado de equilíbrio, v igual a zero. Certo? Então, se você começa com v, isso aqui vai chegar a zero. Bom, nós não sabemos em que tempo, certo? Mas se eu dissesse para você, bom, tipicamente o tempo de colisão no material é tal C. Né? Então a gente imagina que em alguns tal C isso aconteça, certo? Quem define essa queda é o tempo tal C. Então o parâmetro que define quão rápido isso vai acontecer é esse tempo de colisão. Não tem certo. No momento que eu tiro a corrente, no momento que eu tiro o campo elétrico, eu deixei de ter aquela força empurrando. Certo. Mas todos os elétricos estavam sob o efeito dessa velocidade. Certo. A princípio tem uma interessa dentro do mínimo. Só que quando todos estão no mesmo lugar, vai ter uma redução entre eles. Então a força de redução. Isso já está levando em conta no tempo de colisão. O tempo de colisão leva todos esses efeitos. Interação entre elétron, interação elétron-rede cristalina, certo? Então, isso é levado em conta nesse movimento da União que está falando. A gente vai ver. É rápido, né? Depende do material, certo? Mas eu quero dizer o seguinte: o parâmetro que nos daria uma informação quanto tempo leva mais ou menos é o tempo de colisão. É esse tempo que vai dizer, certo? Se o tempo de colisão é muito curto, é de se esperar que a coisa vá para zero rápido. Se ele for muito longo, vai demorar para ir para zero, certo?
Então, outra coisa, processos desse tipo, certo? Quando são muitas partículas, na média a coisa cai continuamente, certo? E qual é o processo naturalmente que a gente usa para descrever, qual é a função mais natural que existe para descrever um processo que cai para zero, espontaneamente? Exponencial. Né? Então, é de se esperar que a velocidade caia exponencialmente, certo? V varia no tempo, né? A partir de um valor chamado de V0, certo? V0 caia exponencialmente com um tempo característico que é quanto? Constante de tempo, mais ou menos só C, certo? Então, esse seria mais ou menos a descrição do processo. Um material deixado sozinho, a velocidade média cai exponencialmente com o tempo, que é o tempo mais ou menos do tempo de colisão. É isso que, na realidade, que vai definir o que é tempo de colisão. É quão rápido cai o processo. Essa constante de tempo aqui, certo? Rápido, depende do material, né? Pode ser que ele demore, certo? Se for um mau condutor, né? Demora, certo? Demora para cair. Muito bem. Isso aqui é a solução de uma equação diferencial, que é o quê? dv dt. Equação que define a solução, né? Para V igual a V0. Mais 1 sobre tal C vezes V igual a 0. Isso aqui é um vetor, né? Na verdade, isso aqui são três componentes, né? Vx é igual a Vx0, né? Só mostrando uma delas. E elevado a menos tal, T sobre tal C. Vamos admitir que o sistema seja isotrópico, né? As três componentes decaem com a mesma constante de tempo, certo? Então, se eu juntar as três equações e resolver cada uma separadamente, eu tenho uma equação diferencial para cada componente, e juntando todas, dá uma equação vetorial desse tipo. Ok? Então, essa é a equação que governa qualquer transitório no material sem estímulo externo. Tá? Se a velocidade inicial é zero, a velocidade permanece zero, média, certo? Se ela for diferente de zero, ela volta para o estado natural, que é V0. Olha aqui. Lembrando, né? Vou botar aqui, né? Então, ou seja, em resumo, né? Na ausência de um campo externo, a equação é essa, dv dt. Eu quero agora aplicar um campo no material e saber como é que ele vai reagir, certo? Sabendo que na ausência do campo você tem isso aí. Bom, o que é isso aqui, certo? Vamos entender o que quer dizer essa equação aqui, certo? Suponha que você tem um pedaço aqui do material, o centroide está na posição X, um pedaço do material não, um pedaço que tenha um grupo de cargas, e o centro de cargas desse volumezinho, chamado de delta, tem que tomar cuidado com as diferenciais, delta V, né? Esse volumezinho aqui, você tem o centroide do volume, todos os portadores, o centro, né, os portadores desse volume está aqui no ponto X, né? A velocidade média é esse centroide aqui se move, né? Para um outro ponto, tá certo? A origem está lá longe, tá? Eu vou só prolongar aqui. Deixa eu diminuir essa grossura aqui. Tá? Então você tem aqui o vetor V daqui para cá, né? Isso aqui dá um dx num tempo dt. A velocidade média, né, desse centroide é dx dt. Certo? A massa que está aqui dentro, para a gente relacionar com a lei de Newton, né? A massa aqui é ΔM, certo? Cada portador tem carga Q em massa M, né? Elétron, né? 9,1 vezes 10 a menos 31 kg é a massa, certo? E a carga é a carga do elétron. Né? Então, ΔM tem a ver com a densidade de elétron, né? Sabendo a densidade do volume, eu sei a quantidade de massa que tem ali. Bom, se eu multiplicar essa equação por ΔM, certo? Isso aqui vai dar o quê? ΔM dv dt. Passar para o outro lado, o termo é menos ΔM sobre tal C vezes V. Né? Certo? dv dt é derivada disso em relação ao tempo, certo?
Então, massa V2x dt2 é igual a menos ΔM sobre tal C vezes V, né? Ok? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema ele exerce um efeito sobre o movimento de cargas, que é um efeito, isso aqui é massa vezes aceleração, né? É igual a força resultante naquele volumezinho, certo? Volume de carga que se mexe. Então, quer dizer assim, a força, a somatória das forças, na ausência de qualquer estímulo externo, que atua naquele volumezinho, é proporcional à velocidade e se opõe ao movimento, menos. É uma força que impede o movimento, impede o aumento da velocidade, certo? Então, e toda força que é de oposição e é proporcional à velocidade é conhecida como força de atrito, certo? Isso aqui é o chamado atrito viscoso. Todo efeito de atrito viscoso, certo, é aquele que produz calor e produz efeitos não reversíveis, né? Você perde, de fato, essa energia. Essa energia vai para algum lugar que se transforma em vibração, que se transforma em calor e vai embora, certo? Então, força de atrito é isso, né? Você tem a dificuldade de arrastar o pé porque tem algo que impede. Quanto mais veloz, maior vai ser a força que impede, né? Então, o objeto caindo na atmosfera sofre uma força, quanto maior a velocidade, maior a força que você sofre, tá? Então, esse é o efeito. Só que aquele volume está se mexendo no meio viscoso, é essa a interpretação que a gente está vendo, tá? Essa questão de colisão é como se fosse um meio viscoso impedindo o movimento. Então, suponha que agora tem um material, eu adiciono o campo elétrico, certo? De repente eu pico um campo do material E, né? Aparece uma nova força no sistema. Então, as forças que atuam naquele volume vão ser essa força de atrito viscoso, mais um termo novo que vai aparecer quem é? Força elétrica, certo? Essa é a alteração que eu devo fazer para colocar um campo no material. Força elétrica é o quê? É a carga daquele volume vezes o campo aplicado, certo? Então, a nova equação que governa a dinâmica de movimento desse centroide é essa equação aqui, certo? Que é o quê? Escrevendo aqui. Massa, derivada segunda da posição, que é dV dt, vou botar de volta, certo? Igual a menos ΔM sobre tal C V, mais o termo de estímulo, que é o termo ΔQ vezes zero. Ora, se a densidade de portadores é N, se a massa de cada portador é M, e se a carga de cada portador é Q, acontece ΔM, e o volume lá é ΔV, né? ΔM, a massa ali dentro daquele volume vai ser densidade de massa, que é NM, volume, que é ΔV. A carga total ali vai ser quanto? Densidade de carga, NQ, volume ΔV. Certo? Jogando essas grandezas na equação diferencial, o que a gente tem? Vai sumir o ΔV, porque todo mundo tem um ΔV, né? Vai ficar só NM, né? dV dt. O N também vai sair, né? Vai sair a densidade também. ΔQ, que dá NQ ΔV. Esse N aqui eu podia já ter tirado também. Então, nós ficamos com essa equação agora. dV dt mais, passa para lá, né? M cancela, 1 sobre tal CV, que é a equação original, que ela homogênea, agora tem um estímulo externo, igual a Q sobre M. Esse coeficiente depende da razão, carga sobre massa, né? Pois é. Então, essa é a equação que governa a dinâmica de movimento da velocidade média, digamos assim, que é o grande parâmetro importante é a velocidade média, porque dela vem a densidade de corrente, certo? Então, a velocidade média é o parâmetro importante, né? Certo? Qual a solução dessa equação? São três equações diferenciais daquelas que a gente conhece, certo?
No regime permanente, isso aqui vai ser, a derivada no tempo vai ser zero, certo? Então, no regime permanente, a velocidade atinge um valor estacionário, que é sobre m vezes tal c. Né? A solução dessa equação aqui é a solução particular, que depende disso. Vou chamar de uma constante, porque tem um termo constante depois de muito tempo, mais um b. Essa seria a solução. A solução de cada componente, certo? Seria algo parecido, junta todo mundo, forma um vetor desse tipo aí, certo? Então, essa é a solução. Bom, o que são A e B? Em t igual a zero, velocidade é V0, né? Para t muito grande, a velocidade vale zero, né? Então, a velocidade, desculpa, vale zero. Para t muito grande, a velocidade, isso aqui sai, fica A, né? Então A vai ser o valor de regime permanente, e aqui está, né? dv dt igual a zero, você tem o valor de V, que é Q tal C sobre M vezes zero, ou seja, A igual a Q tal C sobre M. Daí você tira B, certo? B igual a V0 menos Q tal C sobre M. Ele tem a solução agora na presença de um campo. Se a velocidade for V0, né? Vai ficar A, que é isso aqui, mais B, né, que é V0 menos Q. Tá certo aqui? Não, peraí, deixa eu ver. A vale isso, B vale isso aqui. Não, tá certo. V0 menos Q tal C sobre M é exponencial, né? Ou, se vocês quiserem, a gente agrupa aqui, fica V0. Eu posso deixar assim, tá? Ou posso deixar assim, se vocês quiserem. Fica duas exponenciais, mas fica fácil perceber o que acontece. Tem esse termo aqui, mais um termo que é esse coeficiente. E um fator que é 1 menos exponencial. Certo? A mesma coisa, né? Constante mais um fator aí. Certo? O que quer dizer isso? Observe como é interessante essa descrição, né? Depois de muito tempo, esse termo desaparece, certo? Em t igual a zero, isso aqui não existe, né? V igual a V0. Depois de muito tempo, isso aqui sai, isso aqui dá zero, a velocidade atinge o regime estacionário, que é, ou seja, no regime permanente, né? V steady state, vamos botar aqui, tá certo? Vai dar Q tal C sobre M. Qual é a peculiaridade que a gente vê nessa relação? Vamos esquecer o sinal de Q aqui, tá certo? Vamos supor que seja positivo. No regime permanente, a velocidade média atinge o valor constante, certo? E é colinear com o campo elétrico aplicado. Tá? Quer dizer isso? Suponha que por alguma razão no seu material você tenha a velocidade média inicialmente um vetor gigantesco desse aqui, V, certo? Você vê no material aplica um pequeno campo para cá, certo? Depois de algum tempo, esse vetor vai desviar e vai se tornar colinear com o vetor velocidade, com o vetor campo elétrico. Tá? Qualquer que seja o tamanho dessa velocidade, vetor velocidade. Você pega um pequeno campo de material, depois de algum tempo, essa velocidade se torna colinear com esse campo elétrico e assume esse valor final, que é esse aqui. Certo? Então, o processo, na realidade, que acontece no material é o seguinte: quando você tem. Isso aqui é um movimento de um portador, por exemplo, né? Está fazendo isso aqui, certo? Quando você aplica um campo, isso aqui vai indo, certo? Na direção do campo, né? Como se fosse uma briga de gato, certo? Mas na direção do campo. Então, na média, a velocidade média vai deslocando, certo? Vai se arrastando, por isso chama velocidade de arrastamento, né? Então tem esse movimento, essas colisões, mas a coisa vai sendo empurrada, né?
aquelas bolas de feno, né? Como passa o vento que a gente vê nos filmes, né? Exatamente isso. Aquele negócio, certo? Vai. Né? Você olharia aquele vulto, né? Se mexendo, sendo arrastado. Certo? É assim que acontece a questão. Certo? Agora, observe também o seguinte: na realidade, no estado inicial, V0 é igual a zero. Certo? Você tem um material que está originalmente em equilíbrio, né? Então a situação real, mais real, certo? Pode existir em alguma situação que você deixou o material com uma velocidade V0 por outro evento anterior, atingiu a velocidade V0 diferente de zero. Mas o material sozinho em repouso está em V0 igual a zero, então a solução vai ser quem? Você vai fazer V0 igual a zero aqui, certo? Vai ser isso aqui. Q tal C sobre ME, 1 menos exponencial de menos T sobre tal C, né? Isso dá aquela exponencial. Ou seja, depois de alguns tal C, isso aqui desaparece, você tem a velocidade média constante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de haver acelerações, né? Por exemplo, se não tivesse colisão no sistema, a velocidade ia sendo acelerada e veio atingir a velocidade da luz. Né? Se você não deixasse, não tivesse nenhum mecanismo de segurar esse elétron. Né? O campo elétrico ia acelerar permanentemente, mas por causa das colisões, a velocidade média atinge um valor que é constante. Não existe aceleração no regime permanente. Certo? A velocidade média é constante. Tem acelerações durante percursos de colisão, mas quando você soma a velocidade média, dá uma velocidade constante média. Certo? Então dá isso aqui, né? Tempo, evolução da velocidade média a partir do valor inicial. É só olhar para essa expressão, T igual a zero, isso aqui dá zero, T igual a muito grande, isso aqui dá esse valor. Bom, isso aqui vale em cada direção, então isso aqui vai dar Q tal C sobre M, campo elétrico. Esse é mais ou menos a evolução da velocidade média, né? Tem um característico aqui, tal C, né? Você tem aqueles famosos 63%, né? Da exponencial, né? Então, 2 tal C você está praticamente no regime permanente. Esse tal C é muito pequeno, certo? Então, na prática, para um condutor, você aplicou um campo e já está no regime permanente. É claro que existe efeito que você quer observar, né, alguns fenômenos físicos durante isso aqui. Né? Isso é possível, mas no nosso circuito elétrico, ele aplica um campo, você já atingiu a velocidade V de regime permanente, certo? Então, o que quer dizer isso? Eu descobri a conexão entre velocidade média, né, e campo aplicado, certo? E é super importante essa conexão, né? Velocidade, então, regime permanente, que na prática é um regime que a gente vai trabalhar, né? A gente vai ver algumas situações específicas de transitórios, mas no regime permanente, o que acontece? A velocidade média atingiu um valor que tal C sobre M é. O que isso quer dizer? A densidade de corrente, que é densidade de carga, NQ, velocidade média, pode ser agora conectada ao campo aplicado. Então, se eu aplicar um campo E, eu gero uma densidade de corrente que vai ser J, N, Q2, tal C, sobre M, campo elétrico. Esse coeficiente, então observe, é quadrado da carga. Então, o campo elétrico na direção e sentido, J na mesma direção e sentido. Tá? Quanto maior a densidade de portadores, maior a densidade de carga para um dado campo aplicado. Densidade de corrente, desculpa. Né? Quanto maior o tempo de colisão, maior a densidade que eu atingo, densidade de corrente. Por quê? Porque o processo vai demorar mais, a velocidade média vai atingir valores maiores, certo? A viscosidade diminui, né? Quanto maior a inércia, mais pesado for o portador, por exemplo, um íon pesado, né, ionizado, se mexendo no campo elétrico, né, a densidade de corrente que ele contribui é menor, certo? Porque ele demora mais, né? A velocidade média é menor, certo?
Então, essa dependência é importante saber, porque precisa saber, né, geralmente, de que forma o transporte de material depende dos parâmetros microscópicos. Certo? Esse coeficiente aqui é o que a gente chama de condutividade elétrica. Certo? Sigma, por definição, é essa razão aqui. Está obtendo isso, né, microscopicamente. Q2 tal C sobre M, né, chamado de condutividade elétrica. Um bom condutor tem uma alta condutividade elétrica, como o nome está dizendo. Né? Unidade disso aqui é o quê? Densidade corrente, que é ampere por metro quadrado. Unidade da condutividade elétrica, volt por metro. Né? Certo? Então você tem aqui metro, né? Volt por ampere, certo? Então a unidade de condutividade, vou botar aqui do lado, vai ser ampere por volt por metro. Né? A gente tem tempo ainda de ver o que isso quer dizer. Isso aqui é a unidade que a gente vai ver agora, né? Do ohm, unidade de resistência elétrica, né? O ohm, certo? É exatamente o volt por ampere, né? Então isso aqui dá 1 sobre ohm metro, né? Unidade de condutividade elétrica, agora chegando nas unidades de circuito, na grandeza de circuito, certo? Ok? Só para complementar, né? Se eu tiver portadores de dois tipos, por exemplo, isso é muito comum, né? Um gás que tem íons e elétrons, né? Íons com massa, né? Um gás que tem íons positivos, né? E elétrons. Né? Como é que eu descrevo isso aí? Bom, íons positivos, densidade chamada de N+, a carga pode ser diferente, chamada de Q+, certo? Velocidade média, tempo de colisão, né? Tal mais, né? Tem tempo de características de elétrons, densidade N-, carga Q-, tempo de colisão tal menos. Então, eu poderia calcular a velocidade média, o efeito desse grupo aqui, tá certo? E vai ser somado com isso aqui, porque a densidade corrente soma, né? Então, a densidade corrente seria, ou seja, a condutividade seria N mais Q mais ao quadrado, tal mais sobre M mais, que eu não coloquei aqui, né? Massa dele, né? Mais N menos Q menos ao quadrado. O processo é aditivo por quê? Né? Porque eu estou somando os fluxos, certo? Estou somando. O fluxo dos elétrons mais o fluxo dos íons. Certo? Isso aqui é M mais, né? Certo? Então a condutividade é a soma de duas contribuições. Se eu tenho grupos diferentes, eu posso somar, cada um com a sua característica. Certo? No caso de semicondutores, você tem o quê? Elétrons e lacunas. Você teria, a condutividade seria N de lacunas, de holes, certo? H, né? Carga da lacuna, que geralmente é a carga do elétron, certo? Mas é ao quadrado, né? Tempo de colisão da lacuna, que ela está... O efeito da lacuna é diferente, porque ela está se mexendo na valência, né? Ela está fazendo saltos, né? Diferentes. E a massa efetiva, né? Da lacuna, certo? MH. Mais contribuição dos elétrons. NE, que é ao quadrado, tal E, sobre ME. Vocês devem ver isso em semicondutores, né? A expressão característica da condutividade é essa aí, que sai desse modelo aqui. Tá? Vamos concluir agora? Vamos ver a conexão dessas coisas com coisas experimentais feitas no laboratório, né? A lei de Ohm. Né? Esse experimento é muito conhecido. Consiste em pegar vários condutores, seção transversal uniforme, cilíndricos, né? Materiais distintos, aplicar uma diferença potencial no laboratório e medir a corrente que flui nesse cilindro, nesse material. Né? Então você tem aí, quais são os parâmetros que você pode
utilizar o comprimento do condutor e a seção, a área, né? A seção transversal. Então você pode medir a tensão e a corrente que flui. Então o que o homem descobriu é que essa relação é uma relação linear nesses materiais, certo? Então se você dobrar a tensão, você dobra a corrente, né? Não sei se vocês viram no Facebook, tem uma figurinha muito engraçada sobre a lei de Ohm, né? Alguém já viu, não? Eu devia ter trazido para mostrar, certo? Mostrando o que é a lei de Ohm, certo? Então, a lei de Ohm é exatamente isso. Então, V é proporcional à corrente I, né? E essa, ou seja, quanto... existe uma resistência oferecida pelo condutor, né? Por que resistência? Porque é um meio viscoso, certo? É um meio viscoso. Você quer passar corrente por algo que tenta impedir que você passe essa corrente. Então, quanto maior essa impedância ou essa resistência à passagem, certo? Menor a corrente, para uma mesma diferença potencial. Certo? Então, essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama da impedância ou a resistência, no caso, né? Impedância é um conceito mais geral. Então, isso aqui a gente vai chamar de Z, certo? Nas notas de aulas tem R, né? Mas para não confundir com R de coordenada esférica, né? A gente vai usar Z, certo? Então, na nota de aulas você risca e bota Z no lugar de maiúsculo, certo? Então, V igual a ZI, né? Então, se vocês olharem para a corrente aqui, né? I é igual a V sobre Z, né? Então, quanto maior Z, ou seja, maior resistência, menor a corrente que você consegue atingir, certo? Então, isso é um experimento que foi foi feito, descoberta essa relação, certo? Existem situações simples, né? Existem situações em que isso não é verdade, alguns materiais não são a lei de Ohm, né? Existem outros efeitos capacitivos, né? Outras coisas, né? Então, a gente teria que levar em consideração, mas, em geral, meio simples, né? Você teria essa propriedade. E essa resistência elétrica, o que se observou é que ela é proporcional. Quanto mais comprido, maior é a dificuldade, tá certo? Você, né, transpor esse condutor. Então, a resistência é proporcional ao comprimento e quanto maior a área, menor a resistência. Certo? Mais fácil você passar, ter mais disponibilidade de espaço, né? Então, você tem aí essa relação, tá certo? E essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de resistividade do material. Então, a resistência elétrica é a resistividade chamada de kappa, não é K, viu, pessoal? Kappa, letra grega, kappa minúsculo, L sobre S. Isso aqui é só válido para condutores de seção transversal uniforme, sabe? É o que se observa, né? Então, isso aqui é a resistividade do material. Então, para cada material você tem uma propriedade diferente, né? Observando aqui, né? Essa grandeza, né? Voltando para cá, certo? A resistência, que é V sobre I, tem unidade de volts por ampere, que define a unidade base de resistência elétrica, que é o Ohm, símbolo ômega maiúsculo, ômega, letra grega maiúsculo, sabe? Então, com isso, você tem aí uma nova grandeza que tem a ver com o material, chamado de resistividade, que é medida em que unidade? Metro quadrado por metro, passa a palavra vira metro vezes ohm, ou seja, ohm metro. Tá? Resistividade é ohm metro. Né? Então, com isso você determina a resistência de qualquer material. Como calcular a resistência de outras geometrias, a gente vai ver depois. Certo? Mas só para a gente introduzir isso aí. Agora, o que quer dizer a lei de Ohm? Ou seja, V igual a ZI, né? Vamos pegar um pedaço microscópico do material e aplicar a lei de Ohm, certo? Um tubinho pequenininho em que todos os portadores estão a velocidade média alinhada ao longo do cilindrozinho, certo? Que eu estou passando a corrente. A diferença de potencial aqui é ΔV. Então o potencial cai daqui para cá de ΔV, certo? O comprimento aqui é DL, né?
Então, e a corrente, se eu souber a densidade de corrente J, né, eu sei a corrente que passa aqui. Então, a lei de Ohm seria diferença potencial ΔV, é a correntezinha I, certo? Vou chamar de I, vezes a impedância desse pedaço aqui, que vale kappa dl sobre, chamar de ΔS, essa área, certo? Né? Essa seria a aplicação da lei de Ohm num pequeno material diferencial. Não vou confundir isso com volume, isso é diferença potencial, certo? Podia fazer, se vocês quiserem, para ficar menos confuso, botar φ de potencial, né? Botar aqui ΔΦ, φ de potencial igual a I, kappa dl sobre ΔS. Bom, aqui dentro o campo vale E, certo? O campo aponta no sentido decrescente do potencial. Então, a diferença potencial, esquecendo agora o sinal, eu sei que o campo está nesse sentido, vai ser E dl. Certo? A corrente que atravessa aqui é a densidade de corrente vezes a área. Certo? Porque está todo mundo alinhado porque eu peguei o volume diferencial. Eu alinhei exatamente na direção do movimento, aqui, da velocidade média. J ΔS. Kappa dl sobre ΔS. Então, o que prevê a lei de Ohm, né? Campo elétrico é J kappa, certo? Kappa vezes J. Ou, se vocês quiserem, J é igual a, passa para cá, 1 sobre kappa vezes E. Então, nós concluímos o quê? Essa resistividade é a mesma coisa que aquela condutividade que a gente falou agora há pouco. Então, essa resistividade, então, a lei de Ohm prevê exatamente a relação que a gente obteve lá em cima, tá certo? Só que não diz de que forma a constante, né, que é a resistividade, depende dos parâmetros microscópicos. Nós sabemos que a gente fez a análise lá em cima, certo? Então, esse kappa, né, deixa eu botar aqui. A resistividade prevista, né, pela lei de Ohm, tá? Deixa eu apagar logo tudo. Ou seja, então, em resumo, né, da lei de Ohm, V igual a ZI, nós mostramos que Z, né, por condutor de seção transversal uniforme, é resistividade, né, área sobre comprimento sobre área, e mostramos que, com isso, né, J é igual a kappa E, certo? Da relação anterior, E é igual a sigma J. Tá, ao contrário. E é igual a kappa J, né? Ao contrário. E é igual a kappa vezes J. Diferença de potencial é igual a resistividade, corrente elétrica, densidade de corrente, certo? V igual a RI, né? Está aqui, certo? E lá anteriormente mostrou J igual a sigma E, né? Quer dizer, sigma é 1 sobre kappa. Mas sigma nós sabemos quem é, né? Para portadores, por exemplo, condutor convencional, que é elétrons livres, densidade de carga, quadrado da carga, tempo de colisão, sobre N, né? Então, pela nossa análise, a gente descobriu a conexão entre isso e grandeza microscópica, né? Que essa, essencialmente, está descobrindo quem é a resistividade elétrica, certo? Ok? Só para a gente concluir aqui umas propriedades importantes, tá certo? Eu estou na internet, não, né? Acho que não, é isso? Vamos ver. Né? Só para a gente ter uma ideia, esses números com grande lição, né? Condutividade de alguns materiais, rapidinho. Então, observe, tem uma tabelinha interessante aqui que mostra, né, o número que vocês devem guardar na cabeça para boa condutividade, né, um bom condutor. Qual é o número mágico, certo? O que é o sigma? O que é a condutividade de um bom condutor, né? Daqui tem uma tabela 4.1, né? Material, né? E a condutividade em ohm metro a menos 1, né?
Daí você tem aqui alumínio, cobre, ouro, prata, silício que não é condutor, silício é o semicondutor, certo? Silício intrínseco, né? Então, a condutividade para alumínio é 3,8 vezes 10 a sétima, certo? Então, o número mágico é esse aqui, ó, 10 a sétima, a ordem de grandeza de um condutor bom, certo? Mais do que 10 a sétima, chegando quase a 10 oitavas, certo? Cobre, arredondando aqui, dá 6 vezes 10 a sétima. É melhor do que alumínio, certo? Ouro é melhor ou pior do que cobre? Melhor? É pior. 4,3 vezes 10 a 7, a gente pensa que é melhor, mas não é, pior, certo? Cobre é melhor condutor do que ouro, certo? E prata é melhor ou é pior do que ouro? Hã? Alguém tem ideia? O que vocês achariam naturalmente? Quem é melhor, ouro ou prata? Hã? Ouro, né? Mas é prata. E prata é melhor do que cobre também, certo? É 6,3 vezes 10 a sétima, certo? E silício que não é condutor, né? Ele é um semicondutor que tem uma energia de gap, não é de um isolante, né? Que você pode fazer com um fóton visível, você pode pegar um elétron e jogar na banda de condução. O silício, ele é um bom isolante, certo? Porque tem um gap, certo? Não tem elétrons naturalmente livres, né? Então, isso aqui cai 4 ordens de grandeza. Isso aqui é 10 a terceira, certo? É 4 ordens de grandeza pior do que um bom condutor. Por que? O ouro não se oxida. Apesar dele ter uma baixa condutividade, para você não usar isso como uma película para evitar a oxidação. Já o cobre se oxida, aí você, no contato oxidado, você conduz, né? O óxido se cria. Exatamente isso. Agora eu estava pensando aqui, se a prata conduz melhor, o ouro é mais denso que a prata, né? Então, a baixa condutividade do ouro deve ser é a colisão, né? As colisões, o colisão é menor. Deve ser um pouco menor, né? Não é muita coisa, não. E a prata também tem um problema, né? Parecido com o cobre. Ela também, ela sofre a ação do ozônio e do enxofre. E ela fica preta, né? Se tiver no espelho de prata, escurece. Por isso também pode ser usado, mas não, que nem o cobre vai ter problema de oxidação, degradação, né? Superfície, certo? Isso é interessante, né? E observe também aqui, ó, 10 a terceira, certo? A diferença é 4 horas de grandeza. Só para dar uma ideia para vocês, a gente fala em tempo de colisão, o que é um tempo de colisão de um bom condutor, né? Então, para determinar isso, basta a gente olhar as condutividades que eu conheço, certo? E olhar a expressão da condutividade, que é densidade de portadores, quadrado da carga, tempo de colisão sobre a massa. Então, eu sabendo isso, eu sei a massa do elétron, sei a carga do elétron, só falta a densidade, certo? Que não é muito complicado de descobrir para um bom condutor, né? Porque a gente sabe a separação média entre átomos num sólido, né? A gente sabe, isso aí é da ordem de 3 anjos, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, se você imagina uma rede cristalina, certo? Os átomos separados de 3 anjos entre si, né? Se for em cada átomo solte um elétron, né? Então, você tem a densidade, certo? Que é a última coisa que precisa calcular. Então, você tem, cada um solta para esse cubo assim, 1/8, né? Do que ele solta para os vizinhos. Então, se tem 8, você solta um elétron por cubo. Então, a densidade é 1 por 3 ângstros ao cubo, né? Vezes 10 a 30 metros a menos 3. Certo? Porque cada ângstro é 10 a menos 10, ao cubo dá 10 a menos 30, vai para cima 10 a 30. Certo? Então, você tem a densidade, que é o último que fala.
Porque o volume disso aqui é 3 ao cubo, certo? Cada átomo solta um elétron, né? Mas ele é igualmente distribuído para os vários cubos vizinhos. Tem 8 cubos vizinhos, essa quina aqui, certo? Esse aqui é um deles. Esse aqui solta um oitavo, esse aqui também. Os 8 soltam 8 vezes um oitavo, que dá 1. Então, um elétron ocupa, digamos, mais ou menos esse cubo aí. Isso varia com cada tipo de célula unitária, né? Então isso aí depende. Eu estou dando uma estimativa, né? Só por conta de padeiro, né? É back of the envelope calculation, né? Conta atrás do envelope, é o que a gente está fazendo aqui, né? Sem espaço, uma caneta, né? Então é uma continha safada, né? Então isso aqui dá. Se você jogar isso aqui na expressão, você tem a carga, né? E a massa. Tudo em sistema SI, né? Você pode jogar na expressão e admite a condutividade típica de 10 a 7, né? É tudo acima disso. Bota 10 a 7, só para dar uma ideia. Se vocês calcularem, vai dar um tempo de colisão. Quanto? 10 a menos. Tá aqui. 10 a menos 14, certo? Segundos. Para um condutor, para um bom condutor, né? Tem colisão dessa ordem. Se for um mau condutor, o tempo de colisão cai. Para silício seria 10 a menos 10. Certo? Mesmo para silício, né? Seria bem rápido. Certo? Bom, vamos parar por aqui. Segunda-feira a gente continua. Dependendo de como evolui a questão da greve, a gente vai ver como é que vai ser. Certo?